Aleluia. Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Estão felizes? Muito bom. Essa ideia de ir lá na casa dele tomar o café é boa, hein? Gostei. Sobre o cafezinho ali, tá bem fresquinho a torra. Eu torrei ele na quinta-feira para vir para cá, porque pode durar mais um tempo ainda e para preservar os sabores ali. Então, se você quiser saber um pouquinho mais também do café, a gente pode explicar para vocês aqui depois. É um café especial, bem diferente daquele tradicional que a gente encontra no mercado. Talvez alguns vão até estranhar um pouquinho, mas é bom. Quem já tomou aí? Glória a Deus. Então, aproveita, passa lá embaixo. Esse cafezinho é um café missionário. A gente tem uma cafeteria lá na igreja. No subsolo da igreja nós abrimos uma cafeteria de cafés especiais e nós atendemos a comunidade. As pessoas da rua passam lá, tocam a campainha, descem para o subsolo e ali a gente tem um tempo para falar com elas sobre café e de repente elas começam a se abrir para ouvir a palavra e isso é muito bom. Nós temos frutos ali através desse café. Também temos ali uma cafeteria semelhante à nossa lá no Zanzibar, na Tanzânia, e também é uma cafeteria missionária. Nós enviamos um casal da igreja para lá e eles já estão há quase 5 anos lá e tem sido um tempo maravilhoso, muçulmanos se convertendo ao Senhor, porque o lugar é extremamente xiita e agora a gente está com planos de abrir uma cafeteria também no Afeganistão. Amém? Então esse é o propósito do café, para quem acha que é só um café, o café é só uma desculpa. Tem algo por trás aí maior, amém? Glória a Deus. Então se você quiser conhecer um pouquinho, aproveita essa oportunidade. Quando a gente estava vindo, a Chuchu falou, eu não ia vir, né, Chuchu? Quase que não dava para eu vir, porque a gente está com o evento lá na igreja também. Aí ela falou, não, manda os cafés. Eu falei, manda, eu ia mandar pela transportadora semana passada para chegar aqui tranquilo. Aí acabou que depois a gente conseguiu, né, pedir o pastor Cirilo, ver se ele segurava a onda lá, para a gente poder estar aqui com vocês. Ele está chegando amanhã aqui, na segunda-feira vai estar aqui com vocês e vai ser muito bom. Glória a Deus. Então, é muito bom para nós estarmos aqui. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, hoje de manhã eu quero ministrar algo na sua vida. Hoje à noite também, às 19, né, Chuchu? Teremos mais um tempo especial aqui. Bom, queria falar com vocês sobre algo que Deus tem ministrado no meu coração, sobre recomeçar a nossa história. Nossa história, ela já foi escrita antes mesmo da nossa mãe gerar a gente no ventre dela. Antes mesmo da vovó gerar a sua mãe ou a minha mãe. O Senhor diz na palavra que o Senhor já escreveu todos os nossos dias. Então, na verdade, a gente só precisa perceber e entrar no destino que Deus preparou para nós. E esse destino, ele vai, ao longo da nossa caminhada, ele vai tendo algumas, para nós, né, algumas surpresas, né? Por exemplo, nós estamos vivendo essa situação de pandemia, não sei como que está aqui na cidade, provavelmente deve estar muito forte também os casos aqui, que voltaram a crescer muito em todo o Brasil, e a gente se assusta com isso, mas Deus não se assusta com isso, porque Ele já escreveu tudo. A gente se assusta, mas para Deus não, Ele está tudo certo, Ele tem o controle de tudo. A gente precisa só entrar naquilo que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Então, às vezes, hora da nossa vida, nós vamos ter problemas, e aí a gente precisa ter coragem para reconstruir a nossa história. Porque aqueles que não têm coragem, eles vão ficar só vendo a dificuldade ou a parte ruim da sua história. Mas Deus, Ele tem algo poderoso, Ele tem pensamentos maravilhosos. Então, a palavra que Deus colocou para mim aqui nessa manhã é para que você seja animado na esperança do Senhor. Eu tenho lidado com muitas pessoas que estão desanimadas e eu quero liberar uma palavra de ânimo para você nessa manhã. Eu quero
que você compreenda que Deus já estabeleceu algo a seu respeito. Deus já estabeleceu algo acerca da sua vida, da sua casa, da sua família. E Ele é fiel para cumprir tudo que Ele já estabeleceu. A boa obra que o Senhor começou na minha vida e na sua vida, Ele é fiel para concluir. Amém? Então, talvez você conheça alguém que está deprimido, né? Não quer saber de mais nada. E você vai sair daqui desse congresso com a sua mente transformada, porque esse é o tema desse evento. Se você não sair daqui com a sua mente transformada, meu irmão, eu quero te dizer que você não captou aquilo que Deus vai falar nesses dias aqui que Ele tem falado. Amém? Então, se você sair daqui com a sua mente renovada, transformada, você vai impactar as pessoas aonde você for. Aonde você for. Se você vê alguém lá triste, abatido, você vai gerar uma esperança na vida dele. A palavra de Deus diz em Números 23, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Esse é o nosso Deus. Ele, o nosso Pai, Ele não mente. O que Ele disse a seu respeito, eu quero te dizer que se não cumpriu ainda, não é o fim. Ah não, Deus tem promessas para mim. Quantos sabem que Deus tem uma promessa para você aqui nessa manhã? Mas eu não estou vendo essa promessa cumprir. É porque não chegou ainda. Tudo acabou para mim. Já cumpriu o que Deus falou com você? Não. Então, não é o fim, meu irmão. Tem algo ainda para caminhar. Então eu queria que você se animasse nessa manhã. A gente precisa entender que tudo que Deus falou acerca de nós vai se cumprir. Existe uma promessa. Tão somente creia no agir sobrenatural e poderoso de Deus, porque Ele, na força do seu poder, vai operar dentro de nós aquilo que Ele já colocou, que é o Espírito Santo. Então eu quero nessa manhã mexer com você. Balança a pessoa do lado assim, né, dá um soquinho nela assim, fala assim: acorda, velho, acorda, irmão. O problema é que nós achamos e vamos concordando com a mentira de Satanás. Ah, eu sou um pecador. Muito embora isso não seja uma mentira, né? Porque nós somos pecadores. Mas Satanás coloca, às vezes, pessoas, situações para jogar na nossa cara a nossa vida de pecado, a nossa maneira como nós conduzimos no passado. E fica expondo, lembrando daquilo e dizendo para nós: olha, você não é capaz, você não é provável fazer isso, você está fazendo isso, mas você está enganando a você mesmo. Será que alguém conhece alguém que já passou por isso? Você está achando muita coisa para você, mas na verdade você é um derrotado, você é um pecador, você fez isso e fez aquilo. E essa mentira, porque uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar, e Ele lança no mar do esquecimento. Acabou, irmãos. Mas o diabo é mestre nessa geração em especial, ficar atacando na cara dela e apontando os seus erros. E às vezes as pessoas ficam desesperadas, ficam fora de cumprir um propósito de Deus. Eu quero nessa manhã te dizer que nós precisamos aprender a descansar no Senhor, descansar debaixo das asas do Senhor, descansar que tudo nosso Deus fará e parar de ficar na agitação popular. A gente está muito agitado. Tem uma agitação, há uma atmosfera de agitação popular. Você olha na rua, as pessoas estão emocionalmente desequilibradas. Eu não sei aqui, mas às vezes lá em Minas, quando eu estou passando assim, você vê uma mãe quase que espancando um filho do nada, só porque o menino olhou um passarinho que estava voando. Imagina essa cena aí. Você, olha, mãe, um passarinho. Pá, pá, pá. Existe uma agitação nesse momento, uma inquietação. E nós não podemos andar nisso. Nós, eu e você, como filhos e filhas de Deus, nós temos que aprender a descansar no Senhor. A descansar no Senhor, porque vai cumprir, queridos. Tudo pode parecer que não. Pode parecer que não. Esse momento difícil pode parecer que o Senhor se esqueceu de mim. Mas eu quero te dizer que Ele não esqueceu de você.
Ah, você não sabe o que eu estou passando. Não, não sei o que você está passando, é verdade. Mas eu tenho um amigo que sabe o que você está passando. Amém? Vocês estão transmitindo também? Talvez você está assistindo aí pela internet agora, ou ao vivo, ou vai assistir depois. Tira essa ideia da cabeça, meu irmão. Para que cortar seus pulsos? Jesus é maior do que isso. Para que você vai tirar a sua vida? Jesus é maior do que a vida. Ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho. Amém, queridos? Então eu queria que você, nessa manhã, queria que você fechasse seus olhos e contemplasse a beleza de Deus, a beleza da vida de Deus, em nome de Jesus. E o dia que você for acusado por alguém chegar e te acusar, ah, você é isso, você é aquilo, você era aquilo, você vai responder para essa pessoa assim: sim, eu fui isso, mas agora eu quero te dar uma resposta: eu não sou mais. Eu já fui assim, mas agora eu não sou mais. Eu sou uma nova criatura. Sim, eu já fui assim, eu já fiz isso, mas agora eu não sou mais assim. Eu não faço mais assim. E sai desse ambiente. Você precisa e eu precisamos andar no ambiente da glória de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 1. Romanos no capítulo 8. Eu quero começar essa palavra, essa ministração. Garanto para você que não vou demorar muito. Vocês estão prontos para ouvir? Amém. Nós vamos ler alguns textos aqui. Vários textos. Aliás, coloquei 4 temas aqui para a gente abordar, e desses 4 temas são 4 textos diferentes. Então, primeiramente, Romanos capítulo 8, versículo 1 a 17. Agora, já não há nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Então, eu quero começar para você, repete assim comigo, bem forte. Agora. Vocês estão em Cristo Jesus? Quem está em Cristo Jesus? Então não tem conversa, irmão, não tem condenação para você. Isso é para agora. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos em Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Acabou, irmãos. O escrito de dívida foi pago. Acabou. Ninguém mais pode te condenar pelo seu passado. Ninguém mais pode te condenar por aquilo que você fez. Ninguém mais pode nos condenar por aquilo que realizamos ou que deixamos de fazer. Porque pela lei do Espírito, estarmos unidos em Cristo, nós fomos completamente livres da lei do pecado e da morte. Deus fez isso. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a sua mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como manda o Espírito de Deus, mas como o Espírito de Deus quer. E se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida
para vocês que foram aceitos por Deus. Aleluia. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo também dará vida ao seu corpo mortal, por meio do seu Espírito que vive em você. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para nós, o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Deu para você entender aqui? O apóstolo Paulo está falando, o livro de Romanos é um livro maravilhoso. Se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 6, 7, 8, por ali, nós vamos ver uma questão da doutrina, é uma doutrinação para a igreja, e depois, a partir disso, a partir do capítulo 11 também, nós vamos ver que ela fala sobre uma prática daquilo que nós recebemos a doutrina. Então, antes, nós vamos entender que é uma doutrinação da igreja, e depois é a vida da igreja. E aqui, nesse contexto, é a parte da vivência comum da igreja. Então Paulo chega para os irmãos de Romanos ali e vai falando para eles: não tem condenação para você. A sua mente não pode ser governada pelas coisas desse mundo, porque se for, então você não tem parte com o Senhor. Deu para a gente compreender um pouquinho aqui, e eu queria começar dizendo aqui nessa manhã que essa palavra, ela tem uma total representação nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Talvez você perdeu algumas pessoas e isso te abateu. Não pode voltar atrás. A sua mente, a minha mente não pode mais voltar com aquela ambiente da mente humana, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Como eu disse aqui, você pode falar: Zé, você não sabe o que eu vivi. Também, realmente não sei, mas você também não sabe o que eu vivi. Mas eu conheço alguém que sabe. Amém? Essa Covid pegou forte lá na minha família. Eu perdi 2 irmãos e meu pai. Eu perdi um irmão no mês de julho do ano passado, 57 anos. E perdi meu pai com 83 anos, no dia 18 de dezembro. E dia 27 de dezembro perdi outro irmão com 53 anos. Então eu sou experiente naquilo que eu estou falando. Se a Covid não matou ninguém na sua casa, eu posso compartilhar com você como que é essa dor. E isso não vai me segurar, isso não vai me amarrar a minha mente no meu entendimento humano, porque eu sei que a vida, quem tem o controle total dela, é o Pai que está no céu. Amém? Então Paulo está falando aqui para os irmãos: nós temos uma obrigação. E eu vou dizer nessa manhã qual que é a sua obrigação, meu irmão. Não viva com a sua mente controlada pelas coisas desse mundo. Essa é a obrigação. Você tem o Espírito Santo, você recebeu Jesus, então você não pode ser controlado pelas paixões humanas, pelas mazelas humanas. Eu não posso ser dominado por isso, senão eu não tenho o Espírito Santo. Está chocado? É a Bíblia, é o que Paulo está falando. Ou nós entendemos quem nós somos, ou nós vamos viver com as paixões desse mundo, com o sofrimento desse mundo. Mas nós temos que tomar parte nos sofrimentos de Cristo, porque nós também tornaremos glorioso com Ele. Parece um clichê isso, mas não é, meu irmão. É a palavra de Deus e ela é viva.
Ela é eficaz, ela penetra, ela separa as minhas emoções do meu corpo. Ou nós somos aquilo que nós temos aqui nesse livro poderoso, ou a gente é qualquer coisa. E como eu comecei aqui no início, do texto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não tem condenação nem para mim, nem para você. Nossa fé está firmada naquilo que Jesus é para mim, aquilo que Jesus é para você. Então eu quero sacudir você, grita aí para o irmão: ei, irmão, acorda, sai desse ambiente comum e vai andar no ambiente alto que o Pai preparou para você, irmão. Não é esse aqui o tema? Vamos transformar, acorda. Acorda, gente. Interessante que Jesus, nos evangelhos, em Lucas, por exemplo, ele vai falar ali no capítulo 12, do versículo, anota aí depois você lê, do versículo 22 ao 32, ele está dialogando ali com os discípulos, aí de repente ele fala assim: não ande ansioso, olha lá as aves, olha os lírios, eles não trabalham, mas eles comem, eles têm as melhores roupas, mas ali algumas pessoas pegam isso para poder ficar em casa sem trabalhar. Não é isso o contexto. O que Jesus estava dizendo, falou: olha, eles, porque o passarinho você vai ver ele carregando as coisas para fazer a casa dele, não é? Você vai ver ele indo daqui para lá, comendo, procurando alimento. E o lírio fica lá, mas as raízes dele estão fazendo a função pelo qual ela existe. O que Jesus está dizendo, falando assim para os discípulos, é: olha, vocês precisam aprender a ser como eles. Não é o trabalho deles que coloca eles na posição que eles estão, mas é a dependência que o Pai cuida. É a dependência. Então Jesus fala assim: não anda ansioso, porque toda vez que eu ando ansioso, eu estou colocando na minha frente, aquilo que está me pautando, aquilo que está me resguardando. E Jesus está falando: não ande ansioso. Então a primeira coisa que eu quero falar hoje aqui, que nesse ambiente que nós estamos vivendo, a gente precisa parar de andar ansioso. Parar de andar ansioso. Jesus fala: vocês estão ansiosos o que vocês vão comer amanhã, o que vocês vão vestir, o que vocês vão ganhar amanhã. Descansa, irmão. Descansa. Não, pastor, você está doido, eu tenho lá boleto para pagar, eu também tenho. Mas descansa, que Deus vai mandar a provisão, querido. Descansar não é assentar. Descansar não é fazer isso aqui, não. Ficar lá, quietinho, parado, deitado na sua cama. Descansar é fazer o que você foi chamado para fazer, fazer aquilo que você se propôs a fazer, mas é não colocar a força nos seus braços ou nas suas mãos, mas devolver para o Senhor e falar: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu sei que essa situação que nós estamos vivendo está arrebentando com a minha casa, está arrebentando com a minha família, mas eu dependo de Ti. Eu não vou andar preocupado com o que eu vou comer ou com o que eu vou vestir, porque eu sei que o Senhor já proveu tudo para mim. Eu sei que essas coisas estão me afastando de entender a Sua soberania, porque eu quero andar dependente de Ti. O Senhor é o meu Deus, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai cuidar dos meus filhos, o Senhor vai cuidar dos meus negócios, é o Senhor que está à frente de mim. É disso que eu estou dizendo, é isso que Jesus estava dizendo. Não fique, não ande ansioso. Salmo no capítulo 20, versículo 6 e 7 diz que: agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu, do santo céu. Ele lhe responde e com seu grande poder lhe torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do nosso Deus. Aleluia! É disso que eu estou dizendo, irmão, é crer no poder soberano de Deus, é crer na boa mão do Senhor. Não confia nem naquilo que você tem, que são seus carros, nem naquilo que te move, que são seus cavalos, mas crê no poder do Senhor, porque é Ele que torna você vitorioso.
meu problema e o seu problema é que a gente quer confiar naquilo que nos move, naquilo que nós temos. Querido, deixa eu te dar uma notícia. Vai chegar um dia que nós vamos receber um corpo novo. E tudo que nos move e tudo que nós temos vai ficar aqui. E a traça vai destruir, o fogo vai destruir tudo. Que isso, Ziel? Você veio aqui para me dar essa notícia ruim? Não, meu irmão, essa é notícia maravilhosa. Você vai morar no céu, as ruas são de ouro, morada que próprio Jesus foi preparar diante de Deus para mim e para você. Esses dias eu estava falando com alguns irmãos lá na igreja, que começou uma preocupação tão, né? A internet é uma maravilha, conectou muita gente, mas também só Deus na causa, que tem umas coisas que são difíceis. Então está um frisson das pessoas falando assim: olha, não faz o seu cadastro do Pix não, porque isso aí o anticristo vai vir. Vocês, isso passou por aqui também? Alguém viu alguma coisa assim? É uma campanha para as pessoas não fazer o Pix, que isso aí já é a nova ordem mundial, a moeda que vai ser moeda única, e o anticristo vai vir. Meu Deus, preste atenção numa coisa, irmãos, raciocina. Eu ouço a minha vida inteira que Jesus breve voltará e que os céus vão abrir e Ele vai descer nas nuvens com poder e grande glória e Ele vai buscar a sua igreja limpa, sem mancha, sem ruga, pura, maravilhosa, ataviada para Ele. Quantos ouvem isso desde que nasceu? É o que eu ouço, é o que eu prego. Mas deixa eu te dar uma notícia. Para que Jesus venha, algumas coisas precisam acontecer. Uma delas é a manifestação do anticristo. E a Bíblia diz que Jesus vai chegar e vai dizer assim, ó, tchau filho, acabou para você. E as pessoas estão com medo, os crentes estão com medo do anticristo ser revelado. Se o anticristo for revelado é porque Jesus virá te buscar, irmão. Acorda! Ai, estou com medo, com medo. Meu Deus, que crente fraco que nós nos tornamos nos últimos anos. É porque nós confiamos nos nossos carros, nos nossos cavalos, nos nossos negócios, nas nossas business, nas nossas coisas, na nossa casa. Mas é Deus que dá a vitória, é Ele que dá a vitória, é Ele que cuida de nós e é Ele que nos escolheu. Então toda vez, meu irmão, quando eu estou ansioso, quando eu estou andando ansioso, eu estou rejeitando a palavra de Jesus Cristo, que Ele falou, não ande ansioso. Então se você está andando ansioso, eu quero te dizer que você está rejeitando a palavra de Jesus Cristo. É forte isso, né? Então não ande ansioso nessa manhã, deixa Deus, fecha os seus olhos aí, deixa Deus falar no seu coração. Aquieta, aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz a palavra do Senhor. Oh, eu não posso confiar na minha própria habilidade, porque isso vai me levar para um ambiente de independência. Isso vai me fazer confundir ou retardar o cumprimento das promessas de Deus. Guarda isso aí no seu coração. A segunda coisa que eu quero falar para vocês. Nós precisamos perder o controle. Diga, perder o controle. Ontem eu estava lá na Lagoinha e eu falei lá com os irmãos, queria repetir aqui. Talvez muitos de nós estamos procurando as pregações do YouTube, dos pregadores mais famosos do Brasil ou de outros países, procurando uma resposta diante disso tudo que a gente está vivendo. E eu quero te dar uma notícia. Eles não têm a resposta. Eles não vão te dar a resposta. Eu não vou te dar a resposta. Não tem jeito. Eclesiastes fala que, eu li esse texto ontem, que existe uma maneira correta e um tempo certo para fazer todas as coisas. E o nosso problema é que nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos dizer.
Não tem ninguém que pode controlar o vento e ninguém pode dizer para a morte assim, espera mais um dia. Não tem. E o texto conclui dizendo, não tem jeito, nós temos de encarar essa batalha. Não tem jeito para mim e para você, meu irmão, nós temos que encarar essa pegada. Deus te escolheu, Deus escolheu a nossa geração para viver isso. Então, se alguém te deu alguma resposta sobre isso que está acontecendo nas nações, eu quero te dizer, não confie nisso, porque ele não tem essa resposta. Isso pode ser um paliativo, mas a resposta só Deus tem para nós, e nós ainda não sabemos. Mas eu creio pela fé que daqui a alguns anos, daqui 2, 3, 5 anos, nós vamos saber, meu Deus, era isso que o Senhor estava fazendo. O que o Senhor estava fazendo era igualando todo mundo, porque nós nos desigualamos ao longo da história. O Senhor varreu a terra e pôs todo mundo nivelado. Grande, pequeno, famoso, anônimo, rico, pobre, o Senhor fez todo mundo ficar igual. Deus vai revelar isso para nós, eu creio nisso, amém? Então, Atos no capítulo 27, do versículo 13, eu disse que nós iríamos ler alguns textos aqui, se você quiser abrir, vai falar sobre o apóstolo Paulo saindo ali para uma viagem missionária, e você vai ver sobre aonde que vai parar aquele barco, que ele não chega no destino dele, mas interessante a maneira como eles iniciam aquela viagem. O texto vai dizer que eles começaram a navegar e o vento era um vento sul, era um vento onde ele tinha o controle do barco. O vento sul é aquele vento tranquilo, onde nós temos o controle do barco. Mas ao longo do curso daquela viagem, eles tiveram que aprender a deixar o controle. Porque em um dado momento aí do texto, você vai ver que eles perderam completamente o controle do barco. Eles já não tinham mais o que fazer. Aquela viagem que era para ser tranquila, muito embora eles falaram para não ir naquela época, que era uma época que dava muita tempestade, mas resolveram ir. E eles então enfrentaram o vento nordeste. O vento nordeste era um vento forte, é quando a gente perde o controle e começa a depender de Deus. Era isso que estava acontecendo com eles. Eles largaram o controle do barco, eles não podiam mais controlar por causa do vento, e o processo da onde Deus nos chama, até onde nós precisamos chegar, às vezes isso vai acontecer na nossa vida. A gente chega tudo calmo, tudo tranquilo, a gente está ali governando, dirigindo, mas de repente tempestade vai chegar na minha casa, tempestade vai chegar na sua casa, vai chegar na nossa vida, mas eu quero te dizer que o destino continua te esperando, o destino continua me esperando. Isso é só um processo, é só uma maneira que Deus está nos ensinando a sair da frente, que Deus está nos ensinando a deixar o controle nas mãos dEle, não nas minhas mãos, porque se eu tiver o controle, eu vou me desviar a rota, às vezes eu posso ir para outro caminho, mas Deus às vezes agita as águas para a gente entrar na rota certa, porque a rota certa vai glorificar o nome de Deus. O apóstolo Paulo, quando chegou ali, aquele barco cheio de prisioneiros, todo mundo ali no desespero, começou a jogar as coisas fora do barco voluntariamente, com medo de morrer. Quando a gente começa a perder o controle, irmão, tem coisas que Deus vai tirar de dentro da gente, porque o barco começa a despedaçar. Tem coisas que vai ser tirada. Agora tem coisas que voluntariamente nós temos que tirar e jogar para fora, e jogar para fora. Era isso que estava acontecendo com aqueles caras ali. O barco começou a despedaçar, é Deus arrancando, mas de repente ele falou, não é suficiente. Começaram a jogar carga no mar, começaram a jogar coisas no mar. Então tem coisas dentro de nós que vai no momento de tempestade, Deus vai tirar, mas tem outras coisas que é você que tem que tirar, porque você quer chegar no destino de Deus. O que você está falando, Zé? Você sabe o que eu estou falando, é aquela namorada que você dorme com ela, escondido. É aquele namorado que você dorme com ele escondido. Você acha que está escondido, você tem que arrancar isso de dentro de você e jogar fora, meu irmão. Não tem como viver o propósito de Deus sem santidade. Não tem como viver o propósito e a plenitude daquilo que Deus tem para nós com a agenda escondida.
Eu sou um crente bonitão, né? Um pregador bonitão, mas na verdade eu sou podre. Deus quer arrancar a nossa podridão, meu irmão. E eu e você tem que expor tudo isso. Tem que largar, tem que jogar fora. Pode ler o texto depois com calma, você vai entender isso que eu estou falando. Tem coisa que Deus vai arrancar, mas tem coisa que é você que tem que jogar fora. Porque Ele espera uma voluntariedade do nosso coração. Amém, irmãos? Então, no processo para chegar nesse destino, Deus vai arrancando. O barco quebrando é Deus arrancando. Mas outras coisas nós vamos jogar fora. Nós vamos jogar a carga para o mar, para cumprir o propósito de Deus. Meu Pai. Perder o controle tem a ver com a renúncia. Tem a ver com perdas. Deixar Deus governar tem a ver com perder coisas que eu me acostumei pela cultura. Nós estávamos falando da cultura agora, né? Coisas que eu me acostumei por causa de um costume familiar. Coisas que eu me acostumei por causa da minha estrutura emocional. E às vezes a gente vai achar que a gente está sendo injustiçado, mas na verdade, meu irmão, Deus está limpando a gente, porque tem algo para ser cumprido. Deus vai te usar, Deus quer te usar. Quando eu olho para essa geração hoje desses jovens, eu vejo bombas nas mãos de Deus, potenciais para tocar essa cidade inteira, para tocar essa nação inteira. Há um potencial muito grande nas suas mãos. Há um potencial muito grande. Às vezes as pessoas mais velhas estão cansadas, mas os jovens dessa geração têm que acordar e sair da sua estrutura pessoal e entrar na estrutura do corpo de Cristo para mover tudo aquilo que Ele tem para fazer. Em nome de Jesus, nós temos que perder completamente o controle. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, anota aí também, Paulo diz assim: nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Quando você lê esse texto aqui, depois de 2 Coríntios, você vai compreender por que Paulo estava falando disso. Perseguição, apanhou bastante, mas ele fala, isso tudo aconteceu para eu sair fora, perder o controle, deixar a confiança guardada, completa no nosso Pai, que ressuscita os mortos. Amém? Ele ressuscita os mortos. Ele é poderoso. Ainda naquela situação da perda do barco, do controle do barco, eles saíram para Roma, mas chegaram em Malta. E o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado. Quando eles chegaram lá, você conhece a história? Quantos conhecem essa história do naufrágio? A Bíblia diz que alguns agarraram um pedaço de madeira, outros foram nadando, mas ninguém morreu. Chegaram nessa ilha, de repente, uma fogueira estava lá, eles chegaram lá perto, aí veio uma serpente, mordeu a mão de Paulo, e isso todo mundo ficou olhando, né? 1, 2, 3, 4, 5, só esperando morrer. Quem morreu foi a cobra, irmão. Amém? Quando você está cheio do poder de Deus, quem morre é a cobra. Quando você está cheio do poder de Deus, quem morre é a serpente, porque o meu Jesus, Ele esmagou a cabeça da serpente. Então tem situações que vão vir como essa cobra. Todo mundo olhou para ele e falou, que cara desastrado é esse? Olha o que aconteceu, eu chego aqui, vai morrer daqui 2 minutos. Não, meu irmão, quando você está nas mãos do Senhor, e você perdeu o controle de tudo, e chegou no lugar onde Deus separou para você estar, deixa eu te dizer, até a serpente pode te morder, mas não vai te impedir de prosseguir, não vai acabar a sua vida, porque o Senhor tem um propósito para você. Amém? Faz sentido isso para alguns aqui, nessa manhã?
Então, se tem alguma cobra querendo te morder, pode ficar tranquilo. Que se você estiver na dependência completa de Deus, tirou suas mãozinhas do controle e anda ali dependente de Deus, tudo vai bem com você. Aleluia? Estão comigo? Isso tudo acontece para que a gente possa aprender a confiar não em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A terceira coisa, lance sobre ele a sua ansiedade. Começamos lá, Jesus dizendo para não andar ansioso. Agora o apóstolo Pedro diz para nós lançarmos sobre ele. 1 Pedro capítulo 5, 6 e 7 diz assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas ansiedades a Deus, pois Ele cuida de vocês. Amém? Deixa eu te dizer, a questão que nos faz andar ansioso é porque nós queremos ser honrados fora do tempo certo. Pedro está dizendo para mim e para você aqui, olha, se humilhem debaixo da mão poderosa do Senhor, e honre a poderosa mão de Deus, para que Ele mesmo, nosso Deus, o honre no tempo certo. Existe um tempo certo, e qual tempo certo é esse? É aquilo que Deus escreveu sobre mim e sobre você. Nós não podemos andar na frente desse tempo e nem atrás desse tempo. Então o que nos faz às vezes andar ansioso é que nós queremos ser honrados. Às vezes a gente quer ter destaque em alguma coisa, às vezes a gente quer ter uma voz nessa nação, e hoje está um frisson assim, você vê jovens gravando músicas, querendo ter voz na nação, e deixa eu te falar, nunca foi sobre música, nunca foi sobre voz, mas foi sempre sobre Ele, aquele que ressuscitou Jesus, do meio dos mortos, é sobre Ele, sobre o nosso Deus poderoso. Então eu tenho visto muitos jovens andando nesse desejo de ser honrado. Eu vou gravar minha música que eu vou ser conhecido no Brasil. Irmão, os céus te conhecem e isso nos basta. Se humilhe diante da mão do Senhor e no tempo certo Ele vai te honrar. Se Deus tem algo escrito no seu destino para te fazer andar pelas nações da terra, isso vai acontecer. Mas você não pode, nem eu posso, correr na frente disso e nem correr atrás disso, porque nós temos que estar amplamente aberto, e para isso nós temos que jogar aos pés do Senhor. Toma aqui, Jesus, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, eu lanço sobre ti tudo o que eu estou passando, essas provações que eu estou passando agora, eu estou ansioso com isso, mas eu lanço sobre ti tudo que eu estou vivendo. Eu quero ter confiança plena em ti, Senhor. Tudo que eu estou vivendo, eu quero aprender que é o Senhor que me sustenta. Tudo que eu estou vivendo, eu quero aprender a depender mais de ti. Me ensina, Senhor. Faz o que o Senhor quiser, cumpra o seu propósito na minha vida. O que eu vivo hoje é improvável, era improvável diante do que eu vivia poucos anos atrás. Mas sabe o que eu aprendi naquela época? Hoje eu tenho 45 anos, vou fazer 45 anos. E nessa época eu tinha 23 anos, uma coisa assim, 24 anos, 23 anos. E eu quebrei, passei por uma situação financeira absurda, uma dívida que nos números de hoje representa quase muita grana. Para mim era muita grana, então eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ali Deus começou a moldar um caráter de dependência. Eu tinha 7 processos na justiça, problemas e mais problemas, situações muito complicadas, passei necessidade. Eu fiquei por 60 dias sem água, sem comida, né? Sem comida na minha casa, uma semana, mas sem água e sem energia na minha casa por 60 dias. E quem me socorreu foi um improvável, era um alcoólatra, meu vizinho, que me socorreu. E eu fiquei uma semana sem comida. E eu quero te dizer que o crente jamais vai passar fome. Mesmo que falte tudo, foi ali que eu aprendi a fazer jejum. Não tinha comida, vou fazer jejum. O crente precisa jejuar. Amém?
Deus vai mandar a provisão. Uma hora vai mandar os corvos trazer uma carninha aqui, alguma coisa para mim. E os corvos vêm, irmão, e vêm saltando pelos montes ainda. Eu cheguei numa situação onde Deus falou assim: ou você aprende a depender de mim, ou você morre. Eu falei: então eu sou teu. A minha carne é tua. O meu corpo é teu, a minha casa é teu, eu sou todo teu, Senhor. Faça cumprir o seu querer em mim, não a mim, mas o seu querer em mim, Senhor. Aí ele falou: agora ele aprendeu. E tudo mudou na minha vida. Então, naquela época, irmãos, com 23 anos, viver o que eu estou vivendo agora era totalmente, completamente improvável. A única coisa que não faltou lá em casa foi um leite, que jamais eu esqueço o nome dele, Soy Milk. Sabe por que eu não esqueço esse Soy Milk, né? Esse abençoado? É porque ele custava R$ 48,99, e o salário mínimo daquela época era coisa de 200 e poucos reais. Aí você imagina. E era esse leite que o meu menino mais velho, Geiel, que vai fazer 23 anos agora, em março, ele tomava uma lata bendita dessa por semana, porque ele tinha intolerância à lactose e tinha que comprar. Então a única coisa que Deus não permitiu faltar, porque um bebê não dá para fazer jejum, mas os adultos dá. Então isso aí, um irmão vinha: comprei isso aqui para você. Amém, glória a Deus. Deus não vai deixar faltar nada para você, querido. Mas não fique ansioso, não. Lance sobre ele. Lançar sobre ele é tirar de dentro de você e colocar aos pés do Senhor. Ele está cuidando de você. Eu creio nisso. Amém? Parece que vocês estão desanimados. Tá não? Quer que eu pare aqui? Honre o Senhor. Deixe que Ele vai cuidar de tudo para você. Honre o Senhor na sua empresa. Ele vai cuidar dos seus negócios. Comece a consagrar ao Senhor tudo. Eu tenho alguns negócios, além do café, nós temos uma empresa também. Nós trabalhamos com pisos, né, para teatro, para salas de dança, e, enfim, nessa área de artes, né, é um material bem específico. Inclusive, a gente atende muito cliente aqui no Pará também. E eu sempre consagro tudo ao Senhor, e eu movimento com muitas pessoas, vou conversando com muitas pessoas o tempo todo. A gente trata todo mundo igual. E esses dias eu estava conversando com o pastor Cirilo, que a gente voltou quinta-feira, eu estava numa reunião na nossa escola. Ele voltou comigo, ele viu num curso de 8 quilômetros, ele viu que não deu nem para conversar com ele, meu telefone não parava de tocar, os clientes ligando, a gente fazendo negócio. Aí quando parou, ele falou assim: Ozzy, como que é isso? Ele falou: pastor, é o Senhor que faz. Eu só sou aqui um facilitador. Porque são clientes que às vezes eu nem imagino quem seja, nem aonde que estão, mas eles me acham. Então, quando eles me acham, não me acharam por causa daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, porque Deus mostrou para eles que eu tinha algo para oferecer, e algo que sempre vai relacionando com eles ali através do conversa de WhatsApp, que a gente vai gerando uma proximidade, e eu sempre falo para eles: olha, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, amém? O negócio que eu costumo trabalhar, ele é só uma desculpa para que eu possa me relacionar com essas pessoas. E às vezes eu esqueço. Essa semana eu esqueci, quinta-feira mesmo eu esqueci uma cliente que eu fechei lá em interior de Minas. Fechei todo o negócio, preparei e tal, né? Fiz a nota fiscal e meu filho enviou ontem para ela. Aí na quinta-feira ela mandou para mim uma mensagem assim: que o Senhor te abençoe. Eu tinha esquecido, gente, de falar isso para o cliente, né? Que o Senhor te abençoe e tal. Aí eu falei: olha só, até o cliente está falando assim comigo agora, isso é de Deus mesmo. Eu falei: que o Eterno te abençoe e que Ele prospere a sua vida, seu negócio, em nome de Jesus. Então, quando nós lidamos com negócios, a gente tem que aprender que aquilo não é por causa da minha habilidade, mas é por causa de um propósito que Deus me deu aquilo, e Deus vai te usar para tocar vidas. Amém? Deus vai te usar, meu irmão.
Eu sou só um funcionário. Então, comece a ser usado por Deus para tocar vidas ali no seu negócio. Eu conheci uma pessoa que ela foi funcionária durante muitos anos de um empresário. E esse empresário, ele não tinha ninguém, não tinha família, é um cara que venceu na vida e tudo. E de repente ele estava doente. Ele não tinha para quem passar nada daqueles negócios. Sabe para quem que ele passou? Para aquele funcionário que ele sabia que tinha condições de honrar tudo aquilo que foi construído. Eu sou só um funcionário, eu só atendo lá na loja. Que você não é só um atendente de loja. Você tem um propósito de Deus para trazer algo na vida das pessoas. Honre o seu patrão, honre as pessoas que estão ali sendo atendidas por você. A pior coisa é ser mal atendido por alguém. A pior coisa é quando alguém não te fala aquilo que você precisava saber acerca de um produto ou de um serviço. E nós estamos aqui nessa terra para fazer diferença, irmãos. A igreja vai ser conhecida. Eu vou te dizer uma coisa, se você trabalha com um atendimento ao cliente, se você cumprir o propósito de Deus na sua vida, as pessoas vão atrás de você, elas só vão querer que você atenda ela vai sentar e esperar chegar a vez dela, porque sabe que você tem algo diferente, e esse algo diferente é a luz que brilha dentro de você. Amém? Mas a gente não tem como fazer isso ansioso. Não tem como. Deixa Deus governar você. Deixa Deus cuidar de tudo para você. Efésios 4, 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento do homem, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Mais uma vez aqui, para a gente parar de ficar inquieto, descansa, varão, descansa, guerreira, relaxa, deixa Deus fazer, aquiete. Para a gente se aquietar, duas coisas que Paulo vai dizer aqui para nós: com oração e súplica e com ação de graça. Orações e súplicas e ações de graça. Você já agradeceu a Deus hoje porque você está aqui? Você já agradeceu a Deus porque Ele te deixou ficar de pé no meio de uma pandemia? Você já agradeceu a Deus que você ainda continua no mercado de trabalho, num lugar onde que muitas portas se fecharam? Você já agradeceu a Deus por isso? Você já agradeceu a Deus porque Jesus te tirou do lamaçal de pecado e te tornou filho de Deus? Você já agradeceu a Ele por isso? É disso que eu estou falando, orações e súplicas. E Deus está despertando eu e você nesse tempo para sair do marasmo, para sair da letargia, para sair da preguiça gospel que invadiu a igreja e entrar num ambiente diferente, um ambiente novo. Está tudo muito normal. Acordo, trabalho, levanto, durmo, como, tomo banho, deito de novo e durmo. Temos que orar. Só nos resta uma coisa, irmãos: oração. Só nos resta oração. É hora de guerrear, irmãos. Nós começamos uma campanha lá na igreja agora, dia 1º, de 21 dias de jejum. E todos os dias oração às 4 horas da manhã na igreja. É fácil? Não. Deus fala só quem ora de madrugada 4 horas? Não. Deus fala com quem Ele quer. Essa não é a questão. A questão não é Deus, porque Deus continua sendo Deus e Ele sempre será o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã. A questão é de posicionamento. Sou eu. É despertamento. E é fácil acordar? Eu acordo às 3 da manhã. Hoje às 4 estava em oração com os irmãos. Eu entrei na nossa sala virtual para orar. É fácil? Não. Tem alguma coisa mística nisso? Não. Mas tem uma coisa que vai mover o coração de Deus. Eu abri mão de algo pessoal para falar: papai, estou aqui, faz alguma coisa. E sabe que uma coisa que está acontecendo?
eu vi câncer sendo expelido na nossa cara lá. Eu vi pessoas que vivem anos já à base de morfina, já é o 4º dia que não toma mais morfina. Uma mulher de São Paulo escreveu para nós um testemunho, ela falou, eu não tenho dentes, eu não tenho mandíbula, eu respiro por traqueostomia, né? Isso aí, essa minha aí, embolou. Eu não como comida há 7 anos ou 8 anos, uma coisa assim. Eu só me alimento à base de vitamina, de leite. Mas Deus me tirou o desejo de comer qualquer coisa. Sabe aquela picanha assada, maravilhosa, com alho, com gergelim em cima, aquela coisa deliciosa, alecrim que eu sei fazer com azeite, o alho fica docinho, você tira com o dedo, sabe? Imaginou a cena aí? Você tira assim e aperta na carne? Ela não tem desejo disso. Deus arrancou disso. E ela falou, o câncer agora está no meu pulmão. E eu sofro horríveis dores. E o médico já me desenganou, já me deu um prazo de validade. Mas eu estou todo dia aqui nessa oração, às 4 horas da manhã. Ela mora em São Paulo, acorda lá, entra na nossa sala e está orando com a gente. E ela falou ontem, pediu para eu ler o testemunho. Não, isso anteontem. Já era o 3º dia que ela não estava mais usando morfina. Aí ontem ela escreveu de novo na live, 4º dia. E hoje ela deve ter escrito lá também. Eu não vi na hora, mas ela deve ter escrito 5º dia. E amanhã ela vai escrever 6º dia. Ei, irmãos, não tem mais nada para nós fazermos. É tempo de despertamento. A igreja precisa tirar o seu bumbum da cadeira e orar. A igreja precisa parar de ficar ouvindo música e orar. Se encher da palavra maravilhosa de Deus. Não estou falando que vocês devem fazer essa oração às 4, não é isso. A questão não é o horário, mas a questão é o que nós devemos fazer. Lá conosco desejamos fazer assim. E está sendo maravilhoso. Então, deixa eu te dizer, as nossas ansiedades só vai ser dissipada quando nós nos posicionarmos em oração e súplica e ter uma vida de gratidão a Deus. Você tem que ser o melhor funcionário para você ter os melhores clientes. Você precisa ser o melhor filho para você ser o melhor pai. Você tem que ser tudo melhor para que Deus te coloque na posição, porque o Senhor vai olhar para mim e para você e vai ver se eu posso confiar tal coisa nele, eu posso confiar tal coisa nela. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Já agradeceu a Deus hoje? Não? Então agradeça Ele aí, agradeça a Ele aquilo que Deus colocar no seu coração. Obrigado, Senhor, porque os meus pulmões estão 100%. Eu posso respirar fundo. E nesse mesmo horário, milhares de pessoas na nação não conseguem nem fazer isso. Isso não te comove? Isso não mexe com você? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe. Porque uma vida ingrata ofende o coração de Deus. Lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deus gera o quebrantamento na igreja brasileira, na igreja das nações. Nós não queremos mais andar sobre um modelo de movimento, mas nós queremos andar na autoridade, no poder do Senhor. Nos faz relevante, Senhor. Nos faça relevante, Senhor. Volta, Senhor, a usar a igreja com poder e autoridade. Nós queremos ver os milagres. Queremos ver pernas crescendo na nossa frente, Senhor. Queremos ver paralíticos levantando de novo, Senhor. Para glorificar o Senhor. Nós perdemos isso ao longo do tempo, Senhor. Nós perdemos isso no meio das canções. Nós queremos ver a glória do Senhor inundando toda a terra. Nós queremos ver a glória do Senhor sobre a nossa cidade. A última coisa que eu queria falar com vocês, sobre o altar de sacrifício. Abre a sua Bíblia em Esdras, no capítulo 3.
E logo na sequência nós já vamos encerrar também. Não. Altar e sacrifício. Hoje à noite eu quero compartilhar sobre o tema desse congresso. Deus me deu uma palavra há umas 2 semanas atrás. Eu quero ministrar hoje à noite. Esdras capítulo 3, 1 a 6 diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros e os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes construíram o altar ao Deus, um altar do Deus de Israel, para oferecer sacrifício sobre ele, como manda a lei de Moisés, o homem de Deus. Mesmo, versículo 3, tendo medo de toda aquela vizinhança, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente, e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam de uma forma voluntária. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o primeiro dia do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. Amém? Quantos conhecem essa história? Quantos conhecem esse texto? Aqui o povo havia sido levado cativeiro, né? Então ele estava voltando do Egito, o povo estava chegando lá, e quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram tudo destruído. Eles encontram tudo completamente acabado. Eles encontram tudo fora do lugar, tudo em ruínas. Se alguém aqui conhece Israel, vai saber do que eu estou falando. Existem algumas ruínas lá até hoje. E o povo chegou naquela situação. O povo, quando chega para sua casa, ele chega tudo derrubado, tudo destruído. Mas Deus tem um propósito para nós, querido. Às vezes esse é o momento que você está encontrando, quando você está vendo para a sua vida, para a sua casa, tudo destruído, tudo derrubado, tudo acabado. Mas eu quero te dizer que esse é o momento certo para você reconstruir a sua história. Esse é o momento certo para eu reconstruir a minha história. Talvez esse tempo doido que nós estamos vivendo está acabando com tudo, mas é agora que Deus vai te usar para reconstruir tudo e te colocar na rota que Ele tem para Ele, para poder fluir na sua vida. Quando eles chegam lá, se deparam com aquela situação, mas algo tinha muito forte no coração deles, que é levantar um altar de adoração a Deus. Eu quero te dizer que a primeira coisa que Deus vai fazer, e Ele espera de mim e de você para uma reconstrução, sabe o que é? É estabelecer um altar de adoração dentro da nossa vida. É estabelecer um altar de adoração dentro de você. Aqui naquela época, como mandava a lei, aquele mesmo lugar onde tinha o templo, eles decidiram juntamente ali, Salatiel e todo Zorobabel, Josadaque, né, alguns companheiros ali que estavam junto com eles, eles resolveram erguer ali um altar de adoração a Deus. No meio do caos, no meio da dificuldade, da dor. Às vezes a gente, quando está nesse ambiente de dor, a gente não consegue ver mais nada. Mas aqueles que temem ao Senhor, vê um lugar de adoração. Aqueles que temem a Deus, vê uma oportunidade para começar algo novo, onde um dia já existiu. Então eles ali resolvem fazer um altar. Eles fazem um altar e eles colocam sobre aquele lugar sacrifícios. E eles, era a festa das barracas, né?
festa dos tabernáculos, e depois eles já trazem sacrifício, todo mundo começa a trazer. Não era só eles foram preparar o altar, mas o povo, como eles queriam, e eles tinham um propósito em Deus, eles começaram a trazer voluntariamente ofertas para colocar ali e queimar ao Senhor. Em todas as festas bíblicas eles começaram a fazer isso, todo o tempo, todo o ano, eles não pararam, até que começou a ser construído. Antes mesmo de existir algo, querido, físico, existia algo no coração, que era de honrar o nosso Deus poderoso. Então eu quero te dizer que não espere de estrutura nenhuma para você fazer algo para Deus. Eu quero desenvolver o meu chamado, mas eu preciso disso, daquilo, eu preciso de um som, eu preciso de uma iluminação, eu preciso da fumaça. Ei, você precisa é da glória de Deus, eu preciso é da glória de Deus, e eu preciso é ter essa disposição dentro de mim, e me lançar e me ofertar a Ele. Só assim eu vou começar a reconstruir a minha história. Existem muitas áreas da nossa vida que a gente está tentando reconstruir, mas às vezes a gente não está conseguindo, sabe por quê? Porque antes de construir as áreas externas da nossa vida, a gente tem que construir as áreas internas da nossa vida. Antes do templo ser construído, eles começaram a levantar um altar. E o Senhor quer que eu e você entenda isso nessa manhã, no nome de Jesus. Áreas da nossa vida externa, elas são secundárias, mas áreas da nossa vida interna é o altar de adoração. Hoje é a minha vida, o altar de adoração é a sua vida, é aquilo que eu sou, é aquilo que nós somos diante de Deus. Isso ninguém vai tirar de você, isso inimigo nenhum vai derrubar, isso ninguém vai fazer virar ruínas, só se você quiser. É tempo de reconstruir a sua história. É tempo de retomar aquilo que Deus nos deu. Senhor, muda isso, muda aquilo. Senhor, muda minha mulher, muda isso, muda meu marido. Deixa eu te dizer, Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã: deixa eu mudar você, deixa eu mudar você, deixa eu restabelecer o altar aí, e você vai queimar diariamente na minha presença. A gente gosta de apontar, faz isso, Deus, muda aquilo, muda meu líder, mas Deus está dizendo: muda você, cara, muda você, irmão, muda aquilo, muda isso, mas Deus está dizendo: deixa eu te mudar. O evangelho, meu irmão, não é remendo, não dá para remendar, tem que fazer de novo, cara. O evangelho é novidade de vida. Vocês estão me entendendo aqui hoje? Isso faz sentido para alguns de vocês aqui? Nós não podemos mais andar, irmãos, essa coisa que tem um negócio esquisito acontecendo, tem uma animosidade das pessoas, mas ao mesmo tempo que tem isso, eu tenho visto uma fome desesperada da vida das pessoas. Elas querem algo, elas sabem que existe algo, mas elas precisam que a igreja abra a sua boca e diga: assim diz o Senhor. É tempo de levantar esse altar, queimar de novo na presença de Deus. Queimar de novo na presença de Deus. Sabe aquele dia que o Senhor te tocou? Aquele dia que Ele colocou algo especial no seu coração e te chamou? É disso que eu estou falando. Deixa Ele tocar você. Vou ficar de pé, eu quero orar por vocês. Deixa Ele pegar você por dentro aí. Deixa esse altar ser estabelecido dentro de você. Fecha seus olhos. Eu não sei qual é o ambiente de destruição que está aquilo que te cerca, ou o seu chamado, ou a sua vida, ou a sua casa, ou a sua família. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você estiver com medo, assim como aqueles irmãos chegaram lá, e o texto vai dizer que mesmo eles estando com medo de toda aquela vizinhança, eram os árabes que estavam lá. Sabe o que eles fizeram? Para o meu Deus eu não temo nada.
Para o meu Deus eu não temo nada. Eu vou levantar um altar de adoração e nós vamos queimar sacrifícios agradáveis ao nosso Deus. Mesmo que tudo que você está vivendo, meu irmão, se você está com medo das pessoas que te cercam, se você está com medo da circunstância, eu quero te dizer, não temas e erga um altar de adoração na sua casa, erga um altar de adoração na sua vida, deixa essa chama queimar de novo, lance sobre ele toda a ansiedade, perca o controle completamente da sua vida e erga esse altar na sua casa, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor nessa manhã pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs aqui nesse lugar, reunidos nessa casa. Eu sei, Deus, que algo aconteceu aqui nessa manhã. Talvez eles estão com medo, talvez alguém está com medo aqui, Senhor. Eu quero te pedir nessa manhã que tira fora todo o medo. Nós queremos andar na dependência do Senhor. Nós queremos andar completamente dependentes de Ti, Senhor. Nós já temos a garantia pela boa palavra do Senhor de que nós somos os Teus filhos e que é o Senhor que guerreia por nós, é o Senhor que faz a gente avançar, é o Senhor que cuida de tudo, é o Senhor que determina o tempo, é o Senhor que cuida dos governantes, é o Senhor que cuida da minha casa, é o Senhor que nos toma pela mão, é o Senhor que nos faz viver as promessas maravilhosas que tens para nós. Essa manhã eu te peço, Deus, aviva o dom na vida da igreja, aviva o dom na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, aviva a obra do Senhor. Eu oro nessa manhã que os altares de adoração sejam restabelecidos. Deus, nós não tememos as circunstâncias, porque o Senhor é maior do que tudo que está passando nesse tempo. O Senhor é maior, o Senhor é maior, o Senhor é maior, o Senhor é maior. Nós queremos voltar a ver os milagres acontecendo. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a clamar. Ensina-nos a suplicar o Seu nome. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Usa os Teus filhos. Usa as Suas filhas. Nessa manhã eu peço, Senhor, uma experiência nova. Uma experiência nova para cada uma aqui, Deus. Se você quer, peça a Ele, erga as suas mãos e fala: Senhor, eu quero viver uma experiência nova com o Senhor. Eu quero, Senhor.